io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo. Gente, aqui eu quero falar sobre a quaresma. Eu tinha antes um vídeo que eu desdobrei em 6, bem completo, né? Mas agora eu quero simplificar. Durante a quaresma, muito se pergunta, né, sobre a relação que esse tempo forte da igreja tem a ver com o carnaval. Então, algo tem a ver. E na formação sobre o carnaval, nós falamos sobre o assunto. Vamos então nos ater ao tema da quaresma em si. Então, um tópico. Quando começa a quaresma? Quando sabemos que o dia da primeira lua cheia da primavera na Europa, você encontra esse dia, aí você conta 40 dias para trás, né? Sem incluir os domingos. Dessa forma é que você chega na quarta-feira de cinzas, né? Ou seja, um dia depois do carnaval. Isso aí é o início da quaresma. Não é o carnaval que determina o início da quaresma. Pelo contrário, pelo cálculo da Páscoa, da quaresma, é que se chega no dia do carnaval. Tá? Então o carnaval ele foi incorporado no calendário católico para designar a véspera da quarta-feira de cinzas, né? Que é o dia que se inicia os 40 dias de abstenção de carne, né? O jejum, vamos dizer. Então, esse período, ele vai até a Sexta-feira Santa, ou seja, 2 dias antes da Páscoa. Em 2023, que é esse ano que nós estamos, a lua cheia na primavera europeia ocorrerá no dia 6 de abril, que é uma quinta-feira. E a Páscoa acontecendo no domingo de 9 de abril. Por quê? Porque essa data a gente conta sempre a partir do domingo subsequente ao dia dessa lua cheia, tá bom? Ou seja, você tem 9 dias de abril, você tem 31 dias de março, e aí você tem mais os 7 últimos dias de fevereiro, que é para completar esses 47, tá bem? Ou seja, 47 menos os 7 domingos dá 40. Contando de 9 de abril para trás, a gente chega na quarta-feira de cinzas. Ficou mais fácil, né? Olhar um pouquinho e fazer o cálculo direitinho, tá bom? Aí então, por que quaresma? Por que os 40 dias? Então nós chamamos de quaresma porque vem do latim quadragésima, ou seja, os 40 dias de jejum e penitência que precedem a Páscoa. Então essa preparação, ela vem desde dos apóstolos, né, que limitaram a sua duração em 40 dias. E por que em 40 dias? Por memória ao jejum de Jesus no deserto. Nesse tempo da quaresma, a igreja veste seus ministros, né, todo o pessoal da igreja, com paramentos cor roxa. A partir daí, você omite os cânticos de alegria, né, como o Glória, o Aleluia, o Te Deum. Esse Te Deum é um hino litúrgico católico que foi atribuído a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho, iniciado assim com Te Deum Laudamus, a vós, ó Deus, louvamos, tá bom? Mas vamos aqui lembrar de algumas passagens que nos colocam lá nessa quarentena. Por exemplo, os 40 dias do dilúvio, né? Isso aí você vê em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 17. Nós temos os 40 anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto. Isso aí você pode ver no livro do Êxodo. Nós temos os 40 dias de Moisés e também os 40 dias de Elias na montanha. Tá? Isso aí você vê em Êxodo e no primeiro livro de Reis. Também nós temos os 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar a sua vida pública. Está em Mateus, no capítulo 4, versículo 2. Também representa o 40, só que são 400 anos que durou o exílio dos judeus no Egito. Tem muito a ver com isso.
Vamos falar agora de um pouco da história sobre a Quaresma, tá bom? No século III, o rigorismo quanto ao pecador, ele deu lugar a alguns excessos e também a algumas heresias. Entre essas heresias, a gente pode citar aqui o montanismo. Esse montanismo pregava o final do mundo. Dizia lá, a igreja pode perdoar os pecados, mas eu não farei para que outros não pequem mais. Você vê o rigorismo disso aí, né? Você, se perdoar o pecado de um, vai ter que perdoar o pecado de todos. Quando Jesus mesmo disse, olha, perdoai 70 vezes 7. Tertuliano, grande homem da igreja, também aderiu a isso, e outros também, a esse tal montanismo. Ou seja, foi fisgado por esse rigorismo. Pois bem, com dificuldades, essa heresia ela foi superada, esclarecendo o estatuto do penitente e a forma pública e solene como devia desenvolver a disciplina sacramental da penitência. Vamos lembrar que o processo penitencial ele equivalia a um real estado de excomunhão. É como se a pessoa que tivesse cometido um pecado já merecesse lá ser excomungado. Não pode ser dessa forma. Novamente, é contra o que Jesus falou. Perdoai até 70 vezes 7, ou seja, sempre que houver um arrependimento. Um padre não pode dizer assim, esse aqui não. Você estupou, você matou não sei quantos, isso aqui. O padre não pode fazer isso. Nem padre, nem bispo, nem papa, ninguém. Até que o penitente não estivesse reconciliado com a igreja, ele não podia se aproximar da Eucaristia. Então, o final desse processo penitencial, ele se dava com a reconciliação com a igreja. Então, a partir do século V, se realizava a reconciliação na Quinta-feira Santa. Isso ao término da Quaresma, que por si só já era um exercício penitencial. Você já passava aquela Quaresma num verdadeiro exercício espiritual. Então, na Irlanda, iniciou-se um processo novo de reconciliação, com o que ficou conhecido como penitência privada. Os sacerdotes, eles utilizavam os manuais de pecados penitenciais, né? Esses manuais escritos por alguns padres da igreja, como, por exemplo, Santo Agostinho, que foi muito presente nesses momentos de colocação das coisas no lugar. Esses manuais, eles definiam a penitência conforme o pecado cometido, tá? E na época foram importantes para evitar a banalização do perdão. Ali tinha muita gente, eu vou roubar aqui no meu comércio, vou lá, peço perdão, tá tudo ok. Então, isso de uma certa forma, quando não existe o arrependimento, a coisa tende a ficar banalizada, né? Então, para evitar isso, e o relaxamento do compromisso cristão, é que Santo Agostinho ajudou na confecção desse manual. E isso ajudou muito a desmascarar as heresias dos séculos III até o século VII. Esses manuais, eles delimitavam o que seria um pecado grave, fruto da malícia, outras coisas, do que seria um pecado leve, né? Cometido pela debilidade da carne ou por mera imprudência da pessoa. No início do século XIII, entre 1207 e 1215, um homem chamado Roberto de Flensburg, ele falava dos tipos de penitência. E quais seriam essas? Primeira, a penitência pública solene, que era feita na quarta-feira de cinza e até a quinta-feira santa. Ela era imposta no início da Quaresma. E as pessoas eram salpicadas de cinzas e depois tinham que vestir uma coisa lá chamada saial, né? Saial era uma antiga vestidura, né?
tanto para homem como para mulher, feita de pano grosseiro. Assim, vamos dizer como um saco de estopa hoje, né? Felpudo e de uma só face. Então a pessoa se vestia naquilo, parecia uma danação lá. E ele era obrigado a manter-se longe da comunidade até que se reconciliassem com a igreja na quinta-feira santa, ou a quinta antes da Páscoa. E isso aí foi até que caiu em desuso, né? Então, do século VIII até o século X. Qual era a segunda que o Roberto falou? A penitência pública não solene. Por exemplo, ela é feita em santuários, né? Ou com autoflagelação. Isso aí ocorreu muito lá no século XIV. Tá? Ou seja, a pessoa pagava lá a sua penitência visitando um santuário ou então se autoflagelando, muitas vezes com silício, né? Com coisas desse tipo. Com chicotes batendo nas costas, coisas desse tipo. Né? Vou mostrar em fotos depois para vocês como é que era aí. O terceiro tipo de penitência era a penitência privada. A forma de penitência privada, ela se realizava entre o confessor e o pecador, o que acontece hoje, né? Ali, auricular. Ou seja, nem é, essa penitência privada não é nem o que hoje é um pouco mais comum, que é a confissão comunitária, né? Vamos falar agora dos graus ou classes de penitência. Talvez também você não tenha conhecimento disso, mas vai conhecer agora. Nós tínhamos os frentes. Que eram os frentes? Eram aqueles que ficavam chorando lá. Eles ficavam lá na porta da igreja, tal, vestidos de silício, todo cheio de cinza lá, pedindo com lágrimas nos olhos, né, que os irmãos orassem por eles, porque eles eram pecadores, aquele negócio todo. Depois nós tínhamos os audientes. Audientes é o quê? São os ouvintes. Eles ingressavam na igreja e ouviam a palavra de Deus, mas eram despedidos, assim, convidados a se retirar antes que começassem a celebração eucarística. Eles não podiam participar da celebração eucarística. Tá? Depois, nós temos os substrati, que era o quê? Aqueles que ficavam prostrados. Esses substrates, eles assistiam à celebração eucarística de joelhos ou prostrados. Toda a celebração eucarística, como forma de penitência. Tá? E por último, tinha os consistentes. Os consistentes eram aqueles que assistiam à celebração eucarística de pé. Porém, eles não participavam nem da oferta, do ofertório, nem da comunhão sacramental. Então eram esses os graus de penitência. Tá bem? Coragem. Vamos lá. Você já ouviu falar dos penitenciários? A primeira vez que eu falei isso numa pregação que eu estava dando, as pessoas lá se vai falar de preso. Olha, penitenciários vem da questão da penitência, não é penitenciária lá, que estão pagando os erros dele por outras coisas, tá? Então, os primeiros penitenciários que se tem notícia, eles surgiram nos mosteiros da Irlanda. Também tinha lá na Inglaterra e na Escócia. Isso quando? Lá no século VI. E de quais pecados eles tratavam? Eles tratavam dos pecados relacionados com a sexualidade, né? Tanto dos leigos como dos clérigos. Os jovens recém-casados, eles não deviam ir à igreja por 30 dias para prevenir no caso de terem tido relações sexuais por desejo carnal e não com a firme intenção de procriar. Ou seja, se a intenção ali era só de ter uma relação sexual, o negócio ali era um pecado. Aí 30 dias. Se fosse para procriar, não, aí estava livre. Pois bem, uma outra. Se o jovem tivesse, por exemplo, uma ejaculação noturna, ele não poderia e nem deveria comungar sem fazer ou antes a penitência dele. Ali o penitenciário é que ia determinar o que é que ele ia ter que pagar. Naquela época, diziam que os filhos concebidos no período menstrual da mulher, ou então num domingo, também num dia santo, eles tenderiam, os filhos dessa relação com a mulher menstruada, tenderiam a nascer leprosos, epilépticos ou possessos de demônio. Não tem como aceitar isso, né?
Pois bem, então vamos falar um pouco aqui também do jejum bíblico. Então, qual é o conceito geral? O jejum é uma abstinência de alimento durante algum tempo. Há diferença entre o jejum ritual, né? Esse jejum ritual ele é praticado regularmente com objetivo ritualístico, né? Que é a característica da lei e da prática judaica e de outras religiões também. A gente pode ter um pouco disso aí no livro do Levítico, no capítulo 16, no versículo de 29 a 31. Uma outra é o jejum espontâneo, certo? Que é um jejum secreto, você não precisa dizer para ninguém que está fazendo jejum, né? Para não ficar se fazendo de morto, aquele negócio todo. E esse jejum, ele é acompanhado de orações e tem uns objetivos especiais, né? Isso aí, por exemplo, você pode ver em Mateus, no capítulo 6, no versículo 18, tá certo? Vamos ver aqui agora uma coisa. Por que o jejum é secreto? Justamente para evitar o orgulho e a hipocrisia. Você lembra daquela passagem do fariseu? Ele deu um super mau exemplo, quando ele declarou em público o jejum que estava fazendo e ainda por cima criticava o pobre do publicano lá, que talvez não soubesse nem o que era jejum. Uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem: pode-se beber água durante o jejum? Justamente para evitar a desidratação. A maioria dos jejuns bíblicos era só de alimento. Aliás, o jejum de Jesus foi só de alimento. Veja aí em Mateus, no capítulo 4, versículo 2. Teve fome, né? Não se menciona ali que ele teve sede. Bom, o jejum, então, para completar a pergunta, é só de alimento? Não. Recomenda-se também se abster, por exemplo, de televisão, redes sociais. Isso, meu Deus, isso aí é difícil demais. Redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Também se recomenda ter jejuns de relações sexuais e outras distrações. Todo jejum é difícil. Não sei o que. Faça um esforço. É preferível um período de jejum do que um grande período cheio de atividades. Então, outra pergunta que se faz bastante: todo cristão deve fazer jejum? Mas não, só aqueles que tiverem condições físicas para isso. E ainda digo mais, não só físicas, como mentais. Tá? Tem gente que mentalmente não tem condições de fazer jejum. E jejuar, gente, não é uma obrigação, mas é um recurso espiritual. Observe que Jesus não jejuava sempre. Isso aí vê nessas passagens que eu vou colocar aí no rodapé. A verdadeira quaresma, certo? Com 40 dias de jejum e abstinência de carne, ela deu início assim no século IV. E acredita-se que para essa instituição tenha influído muito a questão do catecumenato e a disciplina também da penitência pública. O jejum atual, portanto, ele consiste em tomar uma só refeição diária completa, na hora que é de costume, pela manhã ou ao meio-dia, ou à tarde, com 2 refeições leves no restante do dia. A igreja prescreve, além do jejum, a abstinência da carne, que consiste em não comer carne ou derivados em alguns dias do ano, né, que variam conforme a determinação dos bispos locais. O que significa mesmo as cinzas? Tá? O uso litúrgico das cinzas, ela tem origem no Antigo Testamento. E elas simbolizam o quê? Dor, morte e penitência. Por exemplo, em Esther, Mardoqueu, né, ele se veste de saco e se cobre de cinzas, ao saber do decreto do rei Assuero da Pérsia, né, que ele condenou à morte todos os judeus do seu império. Isso aí está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 1. Jó, tá, no seu livro, entre os séculos
7 e 5 a.C., ele mostrou seu arrependimento vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinza. Jó 42, versículo 6. Daniel, que apareceu lá em 550 a.C., ao profetizar a captura de Jerusalém pela Babilônia, ele escreveu que volvi-me para o Senhor Deus a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. Daniel 9:3. No século V a.C., após a pregação de Jonas, o povo de Nínive proclamou um jejum e todos se vestiram de saco, até o rei foi nessa. Tá? Até o jumento também. Cobriram até o jumento. Que levantou-se do seu trono, o rei, e sentou-se sobre cinzas. Esses exemplos do Antigo Testamento, eles mostram a prática de utilizarem cinzas como símbolos de arrependimento. Tá certo? Jesus, por exemplo, ele fez referência ao uso das cinzas para os povos que se recusavam a se arrepender dos pecados, certo? Apesar de terem visto os milagres e escutado a boa nova. Hoje, na quarta-feira de cinzas, se utiliza as cinzas feitas com os ramos de palmas, distribuídas no ano anterior, ou seja, no domingo de Ramos. O padre abençoa as cinzas, depois de queimada, virou cinza, e as impõe na fronte de cada fiel, traçando nelas o sinal da cruz. Logo em seguida, ele diz: recorda-te que és pó, e em pó te converterás. Ou então ele diz: arrepende-te e crede no Evangelho. Vamos aqui fazer uma pequena lembrança. O que tem a ver a Quaresma com a campanha da fraternidade? Pois bem, um pouco de história nisso aí. Em 1961, 3 padres da Cáritas brasileira idealizaram uma campanha para arrecadação de fundo para as atividades assistenciais. A atividade foi chamada de Campanha da Fraternidade e ela foi realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, lá na capital natal do Rio Grande do Norte, com o apoio dos bispos americanos, que eram muito frequentes ali naquele estado. Este projeto tornou-se nacional em 26 de dezembro de 1963, com a resolução do Concílio Vaticano II. E de lá para cá, os temas foram marcantes. Cada ano tem um tema. Você deve lembrar de algum tema que lhe chamou muita atenção. Eu lembro de vários. Pois bem, irmãos, eu espero ter dado a vocês um pouco de conhecimento sobre este importante momento da nossa Igreja Católica. Tá bom? Veja direitinho. Até mais. Shalom.